Quase pegando no sono, me ligam aqui da rádio. Barão, fique esperto, porque você pode ser convocado mais cedo, porque há possibilidade, tem boato de que o Lula pode ser preso e tudo mais. Todo mundo passou a madrugada, já tinha dormido quase nada, uns né? dias, né? O que deu credibilidade a esse rumor, né, Barão? O que deu credibilidade? O fato de que o blog da Cidadania, que é assinado pelo Eduardo Guimarães, ele acertou muito, ele foi muito preciso quando ele divulgou, com alguns dias de antecedência, a prisão coercitiva do Lula, a condução coercitiva do Lula. Antes de começar a edição, quero pedir a você que considere apoiar o blog da Cidadania com vistas à última batalha deste país contra a extrema-direita, que já começou com o julgamento de Bolsonaro e só chegará ao fim, ao término da eleição do ano que vem. Eu, Eduardo Guimarães, criei um site político em 2005, exatos 20 anos atrás, para externar minhas análises, mas eu era empresário da área de comércio exterior. Antes fora industrial, mas ao começar a falar publicamente de política, minha visão atraiu muitos leitores. O site se chamava Blog da Cidadania. Devido à minha visão de que o caminho para o Brasil era pela esquerda, atraí muito ódio. Meu trabalho atraiu a atenção do então presidente Lula no seu segundo mandato. Eis que em 2010, no dia 25 de novembro, participei de uma entrevista com ele no Palácio no Planalto. Em abril de 2014 também, em janeiro de 2016 no Instituto Lula, também em 2022 em um auditório, já na véspera da campanha eleitoral, em que ele votaria para o terceiro mandato também, e em 2019 também, quando ele estava preso. Fui o último jornalista a entrevistá-lo e no dia seguinte à entrevista ele foi libertado. Em 2017, fiz uma reportagem que mostrou que Lula seria alvo da 24ª fase da Lava Jato, seria preso e conduzido coercitivamente. Eis que a direita e sua mídia finalmente destruíram a minha vida profissional. Tive que parar minha empresa e então só me restava o site Blog da Cidadania para sobreviver. Esse site foi destruído pelo então governador João Dória, que me impôs uma indenização de R$50 mil corrigidos por um erro de uma pessoa que alimentava o site para mim com notícias. Tive que passar a viver do canal do YouTube e hoje eu luto para manter a minha filha, que é doente, e fazer meu papel como comunicador que o destino me impôs. Preciso da sua ajuda, da ajuda do público para continuar o meu trabalho. Sua audiência e sua eventual doação me ajudarão a continuar o trabalho cujo mérito é reconhecido por 500 mil de inscritos e por importantes figuras da vida nacional. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Não. E em breve ele deve voltar para cumprir essa agenda aqui no Rio Grande do Norte, tá bom, gente? Hoje nós vamos cessar a agenda, eu vou sair daqui agora, eu vou ligar para as pessoas que estão ao longo do percurso, agradecer, pedir desculpas, mas eu acho que o mais importante nesse momento é a saúde do presidente. Pela equipe clínica e cirúrgica do hospital, sob a coordenação do Dr. Hélio Barreto, e pelos cardiologistas Álvaro Barros, Dr. Marcelo Cascudo, Dr. Márcio Vidal, além da direção e gerência médica do hospital, sob os cuidados do Dr. Luiz Roberto e Dr. Fernando Carriço. O senhor Jair Bolsonaro encontra-se hospitalizado com parâmetros vitais estáveis, recebendo hidratação venosa, profilaxia antibacteriana e realizando exames laboratoriais complementares. Está programado a realização de exames de imagem com contraste para melhor avaliação do quadro clínico. Está sendo realizado neste momento. No momento, a condução do caso permanecerá clínica, ou seja, sem evidência de cirurgia para o momento. O paciente está consciente e orientado, sem dor após analgesia, e a depender dos resultados dos exames de imagem, será discutida em comum acordo com a família a necessidade de eventual remoção
para outros centros especializados. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 12 de abril de 2025. São 9 horas da manhã. A Polícia Federal investiga a internação de Bolsonaro. A corporação alerta o STF de que a internação seria desnecessária e que pode significar desde golpe publicitário até plano de fuga. Bolsonaro estava em uma manifestação esvaziada em Santa Cruz, Rio Grande do Norte, quando de repente disse que estava passando mal. Tranquilo, caminhando, entrou em uma ambulância do SAMU e foi para o hospital local. Logo após chegar, postou foto e textão na internet, atribuindo o mal à facada recebida em 2018 na campanha eleitoral, que o elegeu em um momento em que não tinha chance nenhuma de vitória. Bolsonaro não se vitimiza desde hoje. Isso aconteceu por volta das 10 horas da manhã, logo após o STF publicar o acórdão do recebimento da denúncia contra o ex-presidente e sua quadrilha, tornando os réus por tentativa de golpe. 6 horas depois, o ministro Alexandre de Moraes deu a Bolsonaro 5 dias para se defender, porque o processo estava começando, com ou sem problema no intestino. Em seguida, o relator do caso dele mandou a PF investigar sua internação no Rio Grande do Norte. Bolsonaro foi liberado para voltar para onde quisesse, Brasília, São Paulo, por não haver maior urgência em um caso que não é novidade. Os mal-estares de Bolsonaro são corriqueiros, acontecem toda hora, vezes por semana, inclusive. Por que toda essa celeuma? Foi só campanha publicitária para se vitimizar ou tem algo mais? Moraes e outros ministros do STF acham que pode haver algo mais. E a Polícia Federal também. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e, se puder, atenda ao pedido da campanha do blog que você acabou de assistir. Bom, o Bolsonaro, ele está se vitimizando de uma forma muito clara. Quem acompanha, os médicos com os quais eu falei, que acompanham esse caso desde 2018, dizem que os relatos que foram feitos pelos médicos lá do Rio Grande do Norte mostram que não tem nada de novo, nada de grave, nada que requeresse urgência, e inclusive a própria aparência do ex-presidente era tranquila. Não é a primeira vez, nem será a última vez que Bolsonaro usa sua condição de saúde para buscar a empatia da população, seguindo o padrão apreendido no atentado, expondo nas redes sociais a imagem de seu corpo em leito hospitalar e postando mensagens de caráter messiânico, segundo o colunista Leonardo Sakamoto. Ele faz isso habitualmente e o fato é que o quadro de Bolsonaro, que é mais sensível devido a essas cirurgias abdominais, é outro oportunismo político para usar o caso, transformando o limão em limonada. Isso está claro para todo mundo. Ele foi passar a noite num hospital sem previsão de alta. Por quê? Porque, inclusive, a tal dificuldade, o bloqueio para ele evacuar, não é total e nem há notícia de que isso esteja de fato acontecendo. E os médicos dizem que o que ele tem, o que foi detectado ali, não impediria nada, nem inclusive que ele estivesse na rua. O boletim informa que o ex-presidente seguiu sem previsão de alta e sem previsão de transferência para São Paulo. Mas ele teria condições de ser transferido, mas a família e a equipe médica optaram pela permanência dele na capital potiguar. E também não há indicação de cirurgia. Por que ele iria ficar no Rio Grande do Norte se ele tem os melhores centros de saúde em São Paulo? Aqui ele tem um hospital de altíssimo luxo aqui em São Paulo, onde ele se interna, é um dos hospitais mais caros da América Latina, onde ele fica, porque ele ficaria num pequeno hospital lá no Rio Grande do Norte, podendo viajar. Por que é que a família não autoriza? O Rio Grande do Norte, inclusive, está bem mais perto das fronteiras que
poderiam dar vazão para outro país, não é? O médico diz que Bolsonaro não precisa de cirurgia, mas continuará sob observação. Por que no Rio Grande do Norte? Por que lá no extremo do país? Por que no extremo norte do país, próximo aos Estados Unidos, muito mais próximo aos Estados Unidos? E aí Bolsonaro posta textão na internet, posta foto sorridente, com sonda, diz que a sonda é para ele se alimentar pelo nariz. A situação, todos os médicos que eu consultei 4 médicos, porque eu tenho bastante acesso a médicos devido ao fato de que eu tenho uma filha que tem home care em casa, então eu tenho contato com muitos médicos. Todos eles disseram a mesma coisa, que há um exagero evidente, escancarado nesse caso. Mas o X da questão está em o Bolsonaro ficar no Rio Grande do Norte. Mas vamos em frente. Ele não tem sinais clínicos que falem a favor de um abdômen agudo obstrutivo, um abdômen infeccioso que impõe a necessidade de intervenção cirúrgica. De acordo com o diretor do hospital, o andar inteiro foi reservado por Bolsonaro por questões de segurança. O médico afirmou que ele está consciente, bem-humorado, já conversou com o médico, sua família, e ele poderia ser transferido, mas não quer ser transferido. É uma decisão que cabe à família, diz o médico. Bolsonaro não será transferido para São Paulo por opção da família, disse o médico. Bom, ontem, às 10 horas da manhã, saiu a notícia do acórdão, mas os advogados do Bolsonaro já sabiam desde o dia seguinte, desde o dia anterior, na verdade, né? Desde quinta-feira os advogados dele já sabiam que o acórdão da transformação dele em réu já estava na boca do gol. Muito bem, o STF publicou a decisão que tornou Bolsonaro e mais 7 réus. Às 10 horas da manhã saiu a notícia, mas foi publicado muito antes. Aí, quando chega às 10h13 da manhã, ele está numa manifestação esvaziada e vai parar no hospital. Os ministros do STF já falaram várias vezes do risco de fuga de Bolsonaro e às 16 horas e 18 minutos, o Alexandre de Moraes falou para a gente o seguinte: olha, com internação ou sem internação, você tem 5 dias para apresentar a defesa, porque a ação está começando. E aí, minha amiga, meu amigo, a decisão que tornou o Bolsonaro réu está aqui. Veja só, a decisão da primeira turma, ministro Alexandre de Moraes, diz o seguinte: trata-se de denúncia oferecida em face de Jair Messias Bolsonaro pelos crimes de liderar organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas, etc., etc. Ele acusa os outros e diz que a responsabilidade aqui, da organização criminosa, a responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre a organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro. Muito bem. O STF abre ação penal contra os aliados e agora o processo começa e o início desse processo significa que o Bolsonaro não tem mais nenhuma alternativa para se safar de uma ação penal cheia de provas contra si. E esse episódio chamou a atenção das autoridades e eu quero repetir aqui mais uma vez, por ele ter optado por ficar no Rio Grande do Norte com a família. Eu obtive essa informação, estou passando para todo mundo aqui, tá? O fato de Bolsonaro insistir em ficar no Rio Grande do Norte tem algo muito estranho aí, mas a Polícia Federal está de olho.